Fala pessoal, tudo bem? Ontem eu estava conversando com um aluno e aí ele me mandou uma foto que dizendo que ele estava estudando no horário do almoço. Ou seja, estava aproveitando aqueles 30 minutos do horário do almoço para poder estudar. E aí eu lembrei muito da minha época que eu estudava. E também lembrei de um professor meu, o que ele falava referente a local de estudo. E eu queria falar sobre isso nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter em mente, eu vou dividir o vídeo em dois pedaços. O primeiro pedaço eu vou falar sobre motivação, tá? E aí o segundo pedaço, que vai ser influenciado pela essa primeira parte, eu vou falar sobre local de estudo, tá? Sobre motivação, pessoal. Esse meu professor, ele ia para a sala de aula, ele é excelente professor, ele é dono de um curso, então ele é uma pessoa que tem conhecimento, aprovado em diversos concursos, e ele falava o seguinte para a gente: se você está motivado, você estuda em qualquer lugar. E ele até brincava falando, o nosso cérebro, ele às vezes fica cansado de um lugar, então quando você fica estudando sempre no mesmo local, apesar de ser bom para a rotina, chega algum momento que você fica cansado daquele local. E aí esse cansaço faz com que você não queira ir mais para lá. Vamos supor, vou dar um exemplo. Eu tenho uma mentoria para concurso público e eu trabalho todas as minhas manhãs fazendo plano, conversando com alunos e à noite também, tá? E sempre no mesmo local, que é esse aqui, esse ambiente aqui que eu tô, tá? Como se fosse meu escritório. Porém, eu sou auditor de controle externo também e faço home office. Então tem vezes que eu passo o dia inteiro nesse ambiente, tá? Então o que que acontece? Chega algum momento assim que ou eu vou começar a fazer presencial mais, ou seja, eu peço para ir mais presencial para poder ir para o tribunal, ou eu no horário do trabalho do tribunal, eu saio e vou para um outro lugar, porque eu sei que eu consigo fazer o trabalho com fone, escutando minha música e ali fazendo trabalho no computador, porque o meu cérebro já não aguenta ficar tanto nesse ambiente, porque às vezes eu fico dias e dias seguidos, praticamente o dia inteiro no mesmo ambiente. Isso comprova o que ele falou. Ele falava isso, a gente vai chegar, acordar cedo de manhã, aí aí vai, vai tomar seu banho, vai escovar seu dente, vai fazer tomar o seu café. Aí antes de começar a estudar, o seu cérebro já começa a pensar: caramba, vou ter que ir para aquele lugar novamente, aquele lugar que eu fico 1, 2 horas sentado, sem graça. Poxa, aí ele já começa a te puxar para trás, tá? Porque o seu cérebro já está cansado do local, tá? Então, não estou falando que é ruim você ter um local para isso. Mas o que eu quero falar agora para você é que existem outras soluções para você poder tirar esse quesito de cérebro cansado do local, você enjoado do local, tá? E ele falava justamente isso, que mudar de lugar é bom para o nosso cérebro, é bom para a nossa motivação, tá? Então você está mudando de lugar, você automaticamente você se sente renovado e isso é bom para os seus estudos. E no quesito motivação também, ele falava que se você realmente está motivado para aquele estudo, e no caso aqui eu estou falando para concurso público, porque a minha mentoria é para concurso público, então se você está motivado nos seus estudos, normalmente o barulho externo ele acaba passando batido, porque ele brincava assim, você quer saber quando você está realmente motivado? Vai numa praça de alimentação de um shopping, senta e começa a estudar. Se você conseguir estudar numa praça de alimentação no shopping, quer dizer que você está realmente focado e motivado, ou seja, a motivação vai te trazer um foco suficiente para que você se isole do mundo, mesmo que tenha um barulho externo. E aí eu vou somar um pouquinho nesse quesito que ele falou, tá? Quando você vai para um ambiente externo para se motivar, para estudar, se você está muito motivado, realmente, o ambiente externo, você nem presta atenção no barulho, tá? Mas no barulho de um shopping, em que as vozes não são pontuais, tá? O barulho não é pontual. Isso é muito, muito importante, porque se o barulho for pontual, vamos supor que tem alguém martelando do seu lado, vai atrapalhar, porque o seu cérebro, a cada martelada, ele vai detectar aquilo. Agora, se for um barulho de vozes, como se fosse um ruído, você consegue. Por isso que ele falava no shopping, tá? Ele falava também no parque, mas no parque sim não tem barulho, né? Um parque aberto, então um parque
que a gente era de Brasília, eu morava em Brasília, era professor de Brasília, e falava do Parque da Cidade, que é um parque que não tinha barulho. Então, a motivação, ela é boa para você conseguir estudar em outros ambientes. E no momento que você muda de ambiente, você também cria uma motivação, ou seja, você se sente melhor, tá bom? E agora eu vou para o quesito outro ambiente, tá? Ou seja, eu falei da motivação e agora eu vou falar outro ambiente. Eu queria falar um pouquinho como que era comigo, tá? Então, como que eu fazia? Eu trabalhava, e meu trabalho era basicamente de 8 a 10 horas por dia. Eu era casado, eu tinha filho pequeno, e eu tinha que achar forma de estudar. Tá? Eu tinha que achar forma de estudar. Então, o que eu comecei a pensar? Eu tenho que estudar em outros ambientes. Eu não posso esperar estar no melhor momento. Eu não posso esperar estar no meu quarto de estudo, tá? E aí, com essa ideia desse professor, eu comecei a fazer uns testes. Vamos dar um exemplo. Esse meu aluno, ele colocou que estava estudando na hora do almoço. Pô, muito maneiro, porque a hora do almoço, às vezes você consegue comer rápido e pegar meia hora, são meia hora de estudo, meia hora que você está focado no seu projeto, meia hora que você está lembrando que você é um concurseiro, tá? No meio do dia a dia, da correria do dia a dia. Então você está focado ali, você vai estar meia hora estudando e mesmo que seja exercício, revisões, você vai estar focado. Eu estudei muito na hora do almoço no meu trabalho. Eu trabalhava em quartel, eu era de marinha, oficial de marinha, então o que acontecia? Eu almoçava e depois eu ia para o meu alojamento, sentava e ficava um pouquinho estudando. Por quê? Era a minha forma de me conectar ao meu projeto, tá? Essa conexão é muito importante, tá bom, gente? Uma outra forma que eu estudava, assim, que era em outro ambiente e para aproveitar melhor o horário. Quando eu saía do meu trabalho, eu tinha que ir para uma aula presencial, ou seja, o meu curso era presencial lá em Brasília. Entre o trabalho e o curso presencial, eu tinha um delta T de tempo. Em algum momento da minha vida de estudo para concurso público, esse delta T era muito pequeno. Era basicamente uma hora e meia. O que eu fazia? Eu pegava o carro e ia para próximo do meu curso. Ou seja, gastava ali já meia hora pegando o carro e indo para próximo do curso. Chegava no curso, tinha um McDonald's à frente do curso. Na verdade, era ao lado, na quadra do lado. O que eu fazia? Eu tinha uma mesa cativa lá. Eu ia para lá. Eu estacionava no McDonald's e já ia para lá. Mas não ia para comer, eu ia para estudar. Porque eu sabia que 40 minutos de estudo, meia hora de estudo ali, já ia me conectar, reconectar novamente ao meu projeto de estudo para concurso, iria evoluir nos estudos e, ao mesmo tempo, eu já iria para a sala de aula já com a cabeça já focada naquilo. Então eu sentava na sala sentava mesmo ali, pegava um tablet, eu estudava por tablet, aquelas canetinhas ainda era borrachuda, então pegava o PDF e marcava, e aí eu pegava um papel, uma folha A4, botava, eu tinha tipo um bloquinho de folha A4, né? Aquele bloquinho de 100, aí pegava um, e aí botava e começava a marcar e fazia os meus resumos. Ou seja, ficava eu no meio do McDonald's, as pessoas comprando, comendo, aquele barulhão, e eu focadaço ali fazendo meus resumos, tá? O que isso impactou? Isso impactou que eu ganhava um tempo de estudo por dia, ali, praticamente todos os dias. E outra coisa, tá, gente? Eu me conectava. Eu sempre bato nessa tecla. Se conectar vale a pena. Se conectar ao seu projeto de manhã, logo que acorda, na hora do almoço, à noite, sempre é importante, tá? Falar sobre de manhã, acabei de sair de uma sala de estudo. A gente está, na verdade, hoje é uma quarta-feira, 7h23 da manhã. Eu faço uma sala de estudo com meus mentorados. E hoje eu entrei mais ou menos umas 5h30, já tinha uma aluna lá, tá? Aí mais ou menos lá para as 6 horas, que é o horário que eu marco com eles, começou a entrar outros alunos. E o que eu acho bacana, os alunos hoje, eles estão acordando um pouquinho mais cedo para se conectar já ao seu projeto ali, de manhã. E porventura, por vezes, eles estudam mais à tarde também, tá? Então isso é legal, isso é muito bacana. Então eles estão seguindo isso. Isso faz com que eles passem sempre estudando. Mas agora a gente está falando de aproveitar o local de estudo. Então você que está estudando para concurso público, procure uma biblioteca perto da sua casa. Eu também fazia na biblioteca, estudava na biblioteca. Procure uma biblioteca, porque na biblioteca você está indo para estudar. E automaticamente você
às vezes está cansado de estudar em casa, aí tu sai, bota no braço, vai deliberadamente lá estudar. É importante isso, tá? É um ato, vira uma rotina. Em algum momento dos meus estudos, eu criei essa rotina de ir para a biblioteca também. Procure um restaurante, uma cafeteria, que você possa sentar, pedir só um cafezinho, né, para ninguém reclamar. Eu faço muito isso até hoje, como auditor e como mentor. Eu saio da academia quando eu estou de home office, até para eu não ficar muito tempo aqui nesse quarto, as primeiras 2 horas de trabalho ali, que eu intercalo, pego um pedacinho ali para mentor e depois já engreno para o tribunal, ali numa cafeteria, eu compro um cafezinho ali, o cafezinho sai caro para a cafeteria, porque eu fico mais 2 ou 3 horas na, na mesa, mas é só para isso mesmo, para que eu possa mudar de ambiente. Se você tem um parque, tente ir no parque, no shopping, gente. Tente fazer no shopping, tente testar sua motivação. Vá no shopping, senta numa praça de alimentação e começa a estudar. Eu sempre usei fone, tá, gente? Eu sempre usei fone. Eu sempre gostei de estudar com ruído, então para mim isso me ajudava muito, tá? Eu botava o fone no meio da praça de alimentação, parecia que eu estava sozinho, tá? Então, é basicamente isso, pessoal. Vocês têm que escolher locais e escolher deliberadamente. Esse local aqui eu vou lá para estudar. Ou seja, você vai ter certinho os locais. E outra coisa que é interessante, que eu esqueci de falar, existiam disciplinas que eu estudava em um local e existiam disciplinas que eu estudava em outro local. Então, quando eu estava fazendo uma questão, eu lembrava do cheiro da praça de alimentação, eu lembrava do cheiro do McDonald's, eu lembrava do cheiro do parque, porque eu estava utilizando outras entradas, e o nosso corpo é muito sensorial, né? Então eu estava utilizando o olfato como uma forma de, estou estudando aquilo ali, estou sentindo um cheiro, aquilo ali se conecta, sabia? E aí quando você lê o assunto numa questão que é referente àquilo que você está precisando naquele momento, você acaba sentindo o cheiro do negócio. É impressionante, é muito legal isso. Ou seja, você consegue lembrar do assunto. Então você fazendo essas diferenças de locais também é importante, tá? Obviamente, o local da sua casa vai ser o local que você mais vai ficar. Eu posso dizer 70% do seu tempo de estudo, a não ser que você estude sempre em biblioteca, tá? Mas o local da casa, se você tem um local, por exemplo, tem um local que bom. Esse é o local que eu mais fico, né? Invariavelmente. Quando eu estou numa sala de estudo às 5 horas da manhã, que ontem foi 5 horas da manhã que eu entrei, hoje já foi 5h30, mas quando eu tô, não tem como ir para a rua às 5 horas da manhã, tá? Mas aí, por exemplo, agora, eles são 7 e pouco, eu já penso, hoje eu faço presencial, mas se eu não fosse fazer trabalho presencial, eu já ia direto para uma cafeteria depois da academia, tá? Porque eu tô indo para academia daqui a pouco. Pessoal, eu queria fazer um pedido agora no final, eu queria pedir para você me seguir, caso você tenha gostado desse vídeo, se você não me segue ainda, tá? Dá o like, faça um comentário, tá? Qualquer coisa, se você quiser conhecer o meu trabalho, mande uma mensagem para mim, tá bom? Grande abraço!